Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, passado o episódio do processo de cassação do senhor prefeito, estamos ainda no rescaldo, né? E, acima de tudo, gostaria de registrar e agradecer, e especialmente aquelas pessoas que compreenderam, né, a forma como tanto eu, quanto o vereador Edson, quanto o vereador Ues se conduziram nesse processo, especialmente naquilo que a gente dizia de que a nossa limitação era os autos do processo, né? Então, nesse sentido, a repercussão hoje, principalmente no Jornal Pioneiro, que dá ênfase à minha fala, que trata de que o processo em si teria tido falhas, foi o que eu disse ontem, né? Lamentavelmente não deram a devida importância também ao que eu falei ontem, de que mesmo nessa questão do encaminhamento de processos de impedimento, ele é um aprendizado, né? Se foi para nós, vereadores, imagine para quem apresentou, né? Imagine para quem apresentou. E quem apresentou tinha suas razões. Tinha suas razões. Então, dizer, vereador Chico Guerra, que eu não consigo compreender, né? Nós produzimos um parecer pelo arquivamento e estamos sendo caluniados nas redes sociais como se tivéssemos apresentado um relatório pela cassação, né? As pessoas que me comentam, eu procurei não ler redes sociais ontem e hoje, mas especialmente as pessoas que estão lendo, olhando, dizem, vai, Eloy, tu está apanhando valendo. Eu disse, bom, apanhando de que lado? Do lado dos que são favoráveis ao prefeito Daniel Guerra. Eu disse, bom, então não entendo mais nada, né? Vereador Chico Guerra, achei que Vossa Senhoria me convidaria para ocupar o seu cargo de líder do governo, mas, brincadeira, mas, de fato, ficou difícil para nós, especialmente que estamos na oposição, às vezes justificar àqueles que têm as suas devidas razões de estarem descontentes com a atual administração e que buscaram esse remédio extremo, né, que é o pedido de cassação. Ele é sempre um remédio extremo. Então, nesse sentido, é que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado, né, vereador Chico? Seja o prefeito Daniel Guerra, seja a Dilma Rousseff, seja o governador do estado, seja quem for, né? Tu violar aquilo que é uma questão sagrada, que é a eleição, que vem do processo democrático, a gente tem que ter sempre muita responsabilidade. Então, agimos com responsabilidade. Então, cumprimento a casa, né? Passamos por esse processo, também cumprimento meu presidente, vereador Meneguzzi, pela condução serena que deu ao processo, né? E especialmente a maturidade dos movimentos sociais, que se fizeram presentes ontem mais por representação do que por uma presença mais ampla, mas que se conduziram com responsabilidade nesse processo. Mas eu gostaria de prosseguir na provocação apresentada aqui pelo vereador Neri Carteiro. Vereador Chico Guerra, essa administração aprendeu rapidinho, né, que quando não quer resolver os problemas e as demandas da comunidade, encaminha para aparecer na Procuradoria-Geral do município ou para o Ministério Público, né? Quando tu não quer resolver um problema a nível do município, tu não quer encaminhar a solução, a desculpa já está arrumada, encaminhe-se à PGM. Lá na PGM vai ter o parecer de que não pode, por isso ou por aquilo, ou lá no Ministério Público, numa postura legalista, e só pode ser essa a postura do Ministério Público, vai dizer o seguinte, não, é um loteamento irregular, não pode patrolar. Tem que ter consciência que essas comunidades não podem ficar esperando anos
um ano e meio, 3 meses, para patrolar uma rua, que não conseguem ter acesso. Se há uma coisa definitiva na legislação brasileira, é que a partir do momento que você abriu a rua e ela passou para o domínio público, ela não retorna mais para o seu proprietário. Ela passa a ser de domínio público e, portanto, não tem problema nenhum em mandar patrolar e encascalhar uma rua. E esse é o mínimo que se pede para uma gestão que se diz que busca contemplar as demandas e faz a ligação direta com as lideranças, com as comunidades dos bairros. Não, a cidade está carente de manutenção. E aonde é que está a carência de manutenção? Nas zonas mais pobres, nos loteamentos irregulares. As pessoas foram morar lá porque não tinham outra opção de adquirir um lote, fazer sua casa, escapar do aluguel. Aí a prefeitura, não posso. Essa postura legalista, na realidade, é uma postura preconceituosa. Essa postura desse falso legalista, né? Porque se tu quer um parecer, tá, feito por um secretário que tem responsabilidade, e ele está lá para isso, e tem que assumir. Ele está lá para isso, ele é o cargo político. Ele não é um cargo técnico, ele até pode ser técnico, mas ele tem que ser político também. Então, se tu quer dar o parecer que pode patrolar a rua, tu dá o parecer e assina, e responde por isso. Eu sou e fui do tipo de secretário que bancava, dizia, não, aqui vai sair, manda patrolar. Manda patrolar. Se tu quer um parecer jurídico que pode patrolar, tu vai conseguir. E eu já dei a dica aqui. O Estatuto das Cidades, toda a legislação que trata das questões urbanas, defendem essas saídas. Tem base legal para isso, desde que tu queira buscar. Desde que tu não queira uma desculpa. Que não pode patrolar lá os Altos de Galópolis. Que não pode patrolar o Monte Carmelo. Mas como que não pode patrolar? Pode sim, vereadora Gladys, sem problema nenhum. Eu sei que a senhora lá, como subprefeita do Desirriço, não fazia distinção. Mandava patrolar tudo que era rua. O vereador Ardiló, lá na Secretaria de Obras, fazia a mesma coisa. O ex fazia a mesma coisa. Na subprefeitura de Galópolis, está preso? A Gladys está presa? Está respondendo a algum processo por causa disso? Nenhum. Nenhum, porque isso é uma questão eminentemente social. Tá? Então, vereador Ues, eu quero dizer que chega de desculpas. Eu acho que ontem, essa votação foi um divisor de águas. A partir de agora, eu ia falar um palavrão, mas aquele sujeito que vem dizer que esta Câmara tem que trabalhar, não, quem tem que trabalhar é a atual administração, tem que mostrar serviço, dizer a que veio, chega de mimimi, o mimimi deles, tá? Que é botar a culpa na administração passada, sair do palanque, descer do palanque. Eu acho que é o momento, não preciso sentar com o prefeito Daniel Guerra e fazer as pazes com ele para dizer que a Câmara e que a prefeitura estão trabalhando conjuntamente. Não, ele que cumpra com a sua função, eu vou cumprir com a minha, de vereador de oposição, de fiscalizar os seus atos. Eu fui eleito para isso, meu mandato é tão legítimo quanto o dele. E o mandato de cada um de nós aqui é tão legítimo quanto o dele. Agora, os secretários têm mandato? Não. Quando tu escolhe um bando de burocratas, né, legalistas, do ponto de vista de conduzir os destinos da prefeitura, e que para tudo tem que pedir amém ao prefeito, o prefeito vai reagir. Olha, procure não me criar problema com o Ministério Público, procure não me dar problema lá com o Tribunal de Contas. Isso aí, se eu patrolar a estrada, eles vão me denunciar. Me perdoe, vereador Rues, gostaria de lhe dar uma parte, portanto, o tempo é pouco. Bancada do PTB. Vereador Rues, pode falar.
Obrigado, vereador Frício. Eu lembro muito bem quando veio os embargos lá no Alto de Galópolis. Eu vim para cima, fiz um requerimento dizendo da necessidade que tinha lá para as vans escolar. Logo, o chefe de gabinete encaminhou um pedido e ligeirinho, nem 30 dias, eu tive a resposta: não pode fazer o básico, não faça melhorias, mas o básico. Eu dizia o ano passado ainda, é só querer que as forças conjuntas andem na mesma direção que a coisa acontece. Tem que querer o entendimento de todos, senão não se chega a lugar nenhum. Então, concluo, senhor presidente, dizendo, vereador Neri, de que quando a gente não quer fazer, a gente arruma desculpa. Tá? Quando a gente não quer fazer, arruma desculpa. E quem se ferra são sempre, lamentavelmente, os mais pobres. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Declaração de